Vamos continuar com um bocadinho nada de atraso. E eu, antes de mais, queria agradecer à direção da Sociedade pelo convite que foi feito para dirigir esta sessão e, ainda por cima, uma sessão numa área em que eu acho que aquilo que eu costumo dizer aos clientes que nos aparecem com os ouvidos é que sempre temos pouco que fazer, ou o melhor doente ainda será a Nossa Senhora de Fátima, porque de facto há pouco que fazer aos zumbidos. Portanto, a expectativa é grande. Eu acho que de facto estamos aqui todos com muito interesse de ouvir qual é que foi o resultado deste estudo e com as qualidades didáticas que sabemos que tem o professor Leonel Luís, de certeza que nos vai dar aqui assim umas excelentes novidades. É bom, não é bom? Veremos. Faz favor. Sr. Passo, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado por me ouvirem mais um bocadinho. Aqui um bocadinho para trás. Exatamente. Bom, o porquê de Santa Maria estar envolvido neste projeto e nesta avaliação acaba por ficar resumido pelas palavras do professor João Passo. Todos nós que fazemos clínica sabemos quantos doentes temos que chegam à nossa consulta geral com queixas de zumbido, de abofeno, e qual é que é o nosso desespero quando fazemos uma avaliação audiométrica e temos resultados considerados normais. O que dizer depois então desse doente, o que é que lhe poderemos oferecer que não, no fundo, o desejo de que a Nossa Senhora de Fátima ajude? O que dizer? Bom, esta é uma classificação, ou uma definição, melhor dizendo, daquilo que é o zumbido, e que me parece bastante completa, a percepção de um som que resulta exclusivamente da atividade neuronal e que não tenha qualquer correspondência com a atividade mecânica ou vibratória dentro da cóclea e que não está relacionada com qualquer tipo de estimulação externa. Parece-me ser bastante completa e temos experts sobre esta área, mas creio que concluirão que é particularmente abrangente. Temos que ter, efetivamente, a noção de que, efetivamente, é um problema muito frequente, não é? Que afeta cerca de 15 a 20% das pessoas, mas que, na praticamente totalidade das pessoas, se nós as colocarmos em situações de privação sonora, quase todos nós vamos conseguir, efetivamente, identificar a presença de um zumbido. Bom, a maior parte das vezes o zumbido não está relacionado, de facto, com qualquer processo patológico de base. Não podemos sequer dizer que vai estar relacionado com algum processo de hipoacúsia ou que seja um biomarcador do desenvolvimento de hipoacúsia a futura. Portanto, de facto, não é assim. São poucos os casos em que vão estar efetivamente, ou que vamos conseguir, pelo menos, identificar situações patológicas clássicas, nomeadamente de patologia periférica, embora elas existam, obviamente, mas a larguíssima maioria, efetivamente, nós somos ainda incapazes, voltamos sempre ao mesmo ponto, o que é que eu consigo ver daquilo que efetivamente existe, não é? E como é que fazemos esta avaliação? Existem muitas formas de olhar para este processo, esta é a forma clássica e que ainda é muito utilizada, o tal modelo neurofisiológico. E o modelo neurofisiológico olha de uma forma muito simplista, pus aqui só 3 pontos, olha aqui de uma forma muito simplista, de uma forma que eu acho particularmente útil na clínica, para nós explicarmos aos doentes aquilo que está a acontecer. E aquilo que efetivamente está a acontecer pode passar, no primeiro ponto, por um dano ao nível do sistema auditivo periférico, um dano na célula ciliada, um dano no neurónio, e que efetivamente leva a um aumento de sinal. Pode ser isto que efetivamente acontece, por exemplo, após um fenómeno de atenção autrónoma, todos nós conhecemos, vamos para uma discoteca, temos esse primeiro
mecanismo. Podemos ter efetivamente um mecanismo mais central, temos o ponto 2, em que aumentamos o ganho, perdemos a audição, por exemplo, nos agudos, e aumentamos o ganho nos agudos e, portanto, conseguimos percepcionar efetivamente a presença do zumbido, até mecanismos de neuroplasticidade que podem, obviamente, também contribuir para este facto. Há uma coisa que é necessário compreender, é que há aqui uma dimensão, que é uma dimensão dupla, se quiserem. Por um lado, a nossa atenção contribui para a percepção desse zumbido. Pensem, por exemplo, a mãe que está a ouvir o bebê a chorar e que desperta. Não é? Pensem, por exemplo, nós que, ainda hoje me aconteceu isto aqui com um mosquito à meia da noite, e que eu consigo percepcionar e dirijo a minha atenção e não descansei enquanto não aumentei. E a resposta emocional, que obviamente está relacionada, e pensem novamente na questão do choro do bebê e do mosquito, pelo menos no meu quarto hoje. Percebam que efetivamente existem aqui uma série de mecanismos de retroação entre todas estas áreas que vão desde o córtex límbico até o córtex auditivo, que vão até ao órgão periférico, onde nós controlamos o órgão periférico e todos estes danos, mas percebam que a introdução do implante coclear no tratamento do zumbido permitiu-nos também, ao nível neurofisiológico, entender o que poderia estar a acontecer. E há aqui algumas máximas que nos fazem pensar. E a primeira coisa é que o surdo profundo, muito raramente, o surdo profundo que nunca ouviu, muito raramente tem zumbido e consegue percepcionar o zumbido. Esta é uma primeira máxima. A segunda máxima é que o implante coclear consegue fornecer um sinal suficientemente válido, de forma a que não só o indivíduo consiga adquirir a linguagem, como consiga adquirir linguagem com características até do sotaque da zona onde vive e onde aprende. Portanto, é uma informação extraordinariamente válida. Sabemos também que a maior parte das pessoas, quando estão em situações de privação auditiva e têm, no fundo, um zumbido por desafrentação, quando estimulados com esta via aferente auditiva, que acabamos de dizer que é extraordinariamente válida, extraordinariamente complexa, obviamente não igual ao sinal biológico, mas extraordinariamente complexa, consegue atenuar ou mesmo inibir este zumbido. Não é? E, portanto, quando desliga, ele volta a ligar, a maior parte das vezes com um valor muito menor, mas volta a ligar. Ou seja, ajuda-nos a criar este modelo que, muito provavelmente, ao termos esta via aferente auditiva, acabamos por conseguir ligar uma via de inibição, uma via inibitória, que se mantém ativa e consegue, efetivamente, diminuir este ganho central, até este valor tonotópico, às vezes, de segregação de alguns sinais, e mantém-o ali inibido, e quando nós retiramos esta via à frente, esta via inibitória desaparece, fica de certa forma livre este sinal e então percepcionamos o zumbido. Nós trago-vos um vídeo, agora muito recente, vamos ver se temos som. Já não me deixava dormir, já não tinha momentos de silêncio. Esta mulher que levantava. Depois a segunda coisa, tinha um zumbido que importunava imenso, como ela diz, já não a deixava dormir, e que no dia que nós ligamos o implante coclear, o zumbido desaparece. Como é que se Ou parece uma coisa absolutamente extraordinária. Eu quando cheguei a casa já não tinha zumbido. Como é que se diz? O zumbido é fantástico. Não São muitos anos. Porque no início a gente tem o zumbido e desaparece. E depois chega um... Eu no dia que eu ativei o implante coclear, eu cheguei a casa e não tinha zumbido. Isto acontece para todos nós, que já temos esta experiência, e muitas das vezes no dia da ativação, no momento, o doente diz-nos, a vossa voz é uma voz de Pato Donald, mas o zumbido desapareceu. Estamos a falar às vezes de zumbidos que impactam a qualidade de vida, aliás, ainda é com doentes que dizem, eu tinha noites em que acho que iria suicidar, porque de facto o zumbido era impossível. Vejam como aqui a utilização do implante coclear, se quiserem ter uma certa eletroestimulação, poderá ocorrer, até na auditiva, quem sabe, mas efetivamente a ativação de uma via aferente auditiva contribui de uma forma dramática para a resolução do zumbido. E nós temos que perceber que o implante coclear cada vez tem mais aplicabilidade e utilização, já não são doentes sem audição, que são implantados, são doentes até com preservação auditiva grande. Eu cheguei ontem dos Estados Unidos
de uma conferência só sobre preservação auditiva no implante coclear. Portanto, é um tema claríssimo, mas obviamente existem uma série de doenças onde nós não consideramos o implante coclear. Bom, nesses momentos, se nós não consideramos o implante coclear, podemos pensar aqui em formas alternativas e esta técnica de treinamento, esta TRT, esta Cumulative Retraining Therapy, pode efetivamente aqui entrar. E eu penso que entrarão, quiçá, até no implante coclear. É importantíssimo que o doente, em primeiro lugar, perceba o que é o zumbido, porque é que o tem e que compreenda que o tem, muitas das vezes, não como um fenómeno patogénico, mas como um fenómeno normal, natural. O que não seria normal seria exatamente a sua ausência. E explicar este modelo neurofisiológico poderá ser, muito provavelmente, a primeira etapa para o tratamento. Bom, depois, há aqui um ponto muito importante, que é o ponto, efetivamente, da terapia com o som. Não é normal nós vivermos em silêncio. Se nós estivermos no meio da selva, e no meio da selva, de repente, houver silêncio, todos os animaizinhos param, porque há perigo. Portanto, o silêncio é perigo. Nós vivemos num mundo que tem informação auditiva. A terapia com som, nesta forma de reabilitação, parte não só da utilização do som externo, portanto, evitar a privação auditiva, evitar os tampões, evitar o silêncio absoluto, obviamente por uma questão de contraste também, e para promover essa definição de contraste, mas também, por exemplo, no doente que tem o déficit auditivo, a reabilitação auditiva. E se os resultados com a prótese auditiva não são, obviamente, tão espetaculares como os do implante coclear, são extraordinários, não é? Até nas próteses auditivas, se quiserem, implantadas. Bom, há aqui duas coisas que eu aproveito, não posso deixar de... Eu no serviço estou sempre a falar nisto, que é o efeito de máscara, e o efeito de máscara não é exatamente aquilo que nós muitas das vezes falamos em máscara. Máscara temos que emitir 2 tons, um abaixo e outro acima do zumbido. E é exatamente essa vibração da membrana basal acima e abaixo que vai inibir, no fundo, a percepção do som. Aquilo que nós estamos a falar, quando utilizamos ruído branco ou um ruído do som ambiente, não é máscara, mas é supressão. E isto é a terminologia correta. Para nós, vamos sempre dizer máscara, não é? Pronto. A habituação é um mecanismo pelo qual, efetivamente, nós deixamos até de percepcionar, ter a consciência que efetivamente está lá esse ruído, e muitas das vezes aos doentes aquilo que lhes digo é exatamente: olha, o ar-condicionado está ligado, eles param, ouvem e dizem está. Se eu lhe perguntasse daqui a 5 minutos, já fora do gabinete, se o ar-condicionado estava ligado, se estava a fazer ruído, teria essa percepção? Não, lá está. Portanto, se efetivamente o sinal não se torna cortical, se não temos a percepção dele, é esse o nosso objetivo e é isso que pretendemos com o zumbido, é que o doente, se eu lhe perguntar se está com zumbido, ele tenha que parar, estar um segundo e dizer está, mas não ter qualquer impacto e não ter sequer consciência dele. Bom, as próteses auditivas obviamente funcionam pela amplificação, pela tal supressão, a máscara, não é? Por redução do efeito cognitivo, porque não há um esforço tão grande para ouvir, e obviamente pela estimulação da via auditiva, quiçá a mesma coisa que nós estamos a fazer com o implante coclear, mas aqui utilizando uma estimulação acústica. O problema continua a ser sempre muito bem. Então, se o doente não tem, efetivamente, qualquer déficit auditivo, da forma como nós o estamos a avaliar, e muitas das vezes nas frequências onde o estamos a avaliar. O que é que nós dizemos ao doente e o que é que nós vamos fazer? Obviamente, podemos fazer tudo aquilo que falámos até agora. Explicar o modelo, não deixarmos que, efetivamente, seguir por essa via da privação auditiva. Podemos ter até, como já aconteceu várias vezes, não? Utilizar aqueles table sound generators, não é? E dizer à pessoa que viva num ambiente com música agradável, com som, mas que não viva efetivamente em ambientes silenciosos. Portanto, tudo isso pode ser feito. Mas a verdade é que, mesmo quando temos uma perda só nas frequências agudas, às vezes, nomeadamente quando a inteligibilidade está muito preservada, é impossível convencer uma pessoa a utilizar próteses auditivas. É impossível. Ninguém vai aderir a andar durante pelo menos 8 horas por dia com próteses auditivas quando não tem qualquer diminuição da inteligibilidade. Ou pelo menos essa diminuição seja pequena. Daí que a primeira vez que eu ouvi falar deste dispositivo
que foi desenvolvido na Suécia, fiquei extraordinariamente interessado porque, efetivamente, é um equipamento que não bloqueia o canal auditivo, que utiliza som por vibração óssea e, portanto, foi suficientemente interessante para eu pensar porque é que me fui eu pensar nisto. Acho que é uma coisa tão simples, porque é que foi necessário chegar aqui. Nós temos aqui um pequeno vídeo, quase vídeo promocional. Om du får beskriva Clarity med ett ord och känsla, vad är det för något? Redan dag ett när jag satte på ljudligheten så kände jag förbättring med mina jobb. Kände att min tinnitus minskade och jag hörde bara själva brusandet från ljudligheten. Det här värsta pipande ljudet försvinner ju mer eller mindre direkt när man kör behandlingen. Och det har gjort att jag har kunnat sova mycket bättre. Och sover man mycket bättre blir man mycket mer utvilad. Och då klarar man av alla utmaningar som dagen har. Jag tycker det har hjälpt, alltså intensiteten i min tinnitus tycker jag har gått ner. Och framförallt så sover jag så otroligt mycket bättre med det här vita bruset. Muito bem. O que é que eu fiz com os contateiros? Eu encontrava o equipamento dos contateiros no sentido de os desafiar com o estudo clínico. Procurei, vi que o equipamento ainda não estava lançado no mercado, foi lançado agora durante a reunião da Associação Americana e desafiei-os para um rally muito rápido de 30 dias a utilizar este equipamento. Foram fornecidos 30 equipamentos e num tempo recorde, que obviamente que eu posso agradecer às pessoas a quem vou agradecer no fim, conseguimos efetivamente ter aqui alguns resultados preliminares. Muito bem. Aqui o ponto, não bloqueia o som externo, não bloqueia o canal, a estimulação, obviamente, como é o equipamento que lá está colado nas mastoides, ele é estável, é sempre o mesmo, e aquilo que nós tentamos é que, efetivamente, o cérebro aprenda a ignorar o zumbido da mesma forma que aprende a ignorar este ruído branco. E o princípio é um bocadinho este. O princípio de ensinar o cérebro a andar de bicicleta de forma a que ele aprenda sozinho depois a andar de moto. É isto que eu digo aos meus doentes, eles entendem esta comparação. Portanto, é um estudo de um mês, temos aqui uma intervenção, a utilização deste equipamento, não é um estudo controlado, só tem um braço, é um prospectivo e é piloto e de 30 doentes consecutivos do Hospital de Santa Maria que se apresentam com audição normal e com zumbido. Obviamente que fazemos aqui uma série de exclusões, nomeadamente a utilização de fármacos com a intenção de tratar o zumbido, a história de doença oncológica, a história de doença neurológica, portanto serão, em princípio, indivíduos saudáveis com zumbido. A intenção neste estudo, em termos de intervenção, é explicar o modelo neurofisiológico e depois explicar como é que o equipamento funciona, explicar que o tem que utilizar de 8 a 8 horas, verificar esta utilização, nomeadamente por telefonema, e pronto, há um mês voltar a avaliar estes doentes. Temos aqui 30 doentes, com uma média de idades de 58 anos, somos no padrão de 11, 63% de mulheres, não sei se isto corresponderá verdadeiramente assim, nós temos muitos homens também com o que defendo. Em termos de educação, vejam que há uma distribuição muito regular, pelo menos até aos mestrados, mas mesmo assim ainda tivemos um doente doutorado neste grupo de 30. Portanto, há aqui uma distribuição suficientemente boa em termos de formação académica para este não ser um fator. A maior parte dos zumbidos eram bilaterais, 57%, sendo 30% esquerdos, 13% direitos. A maior parte deles, 87%, tinha uma duração superior a 6 meses. Ainda assim, incluímos 4 com menos de 6 meses e que chegaram, se calhar estamos a fazer consulta demasiadamente depressa, que eles chegam-nos rápido em Santa Maria com os zumbidos. E também a maior parte deles eram não intermitentes e não pulsáteis, portanto com valores acima dos 85%. Porque é um doente que
clássico que nos chega com o zumbido. Em termos de audição, cá está, portanto, em média 15 decibéis, pomos o padrão de 8, ou seja, aquele doente que efetivamente corresponderá a um doente considerado normo-ouvido. Bom, a primeira pergunta que nos fizemos foi uma pergunta muito aberta, que é de 1 a 10, qual é o impacto que isto tem na sua qualidade de vida? E é interessante ver que temos uma média de 7, ou seja, efetivamente o impacto é um impacto moderado severo, um impacto grande em média, mas vejam que temos doentes que efetivamente nos dizem que tem um impacto de 10 em 10, terrível, catastrófico, mas temos doentes que nos dizem que tem um impacto de 1, ou seja, eu vim à consulta porque quer saber se isto efetivamente é um problema, mas isto nem me está a afetar por aí além. Esta pergunta, será que isto é revelador de alguma patologia? Bom, a partir daí passamos, embora tenhamos medido, como verão, o THI, tentámos introduzir aqui uma outra escala que nos permita melhor avaliar qual é que é o resultado de uma intervenção e, para isso, conseguimos validar a escala portuguesa para português europeu do TFI. Eu já vi, estive a ver o programa, vamos ter aqui mais outra escala a ser apresentada, extraordinária. É fundamental que tenhamos escalas e que as possamos usar. É também uma escala interessante em termos de avaliação e veremos se não iremos utilizar também no próximo estudo que vamos fazer a seguir de 2 anos. Bom, em termos de THI, temos um valor médio de 40, com um desvio padrão de 19, e em termos de TFI temos 54, com um desvio padrão de 23. Ou seja, continuamos a sempre aqui com um impacto moderado a severo, e, portanto, são doentes para os quais, nesta população, o zumbido efetivamente tem um impacto grande naquilo que é a sua vida. Este é o equipamento, tem no fundo estes 2 discos que são ligados, tem aqui o power on aqui nestes pontos, estão carregados por este carregador USB e tem estes 2 aplicadores com autocolante que são colocados nas mascotes e onde eles depois acabam de encostar. Podem utilizar durante o dia ou durante a noite, a maior parte dos doentes utilizam durante o dia, durante o trabalho, já fora do trabalho, mas a duração mínima é de 8 horas e aquilo que o fabricante preconiza é uma duração de pelo menos 6 meses até 2 anos. Recordo que este é um estudo piloto de 30 dias. Muito bem. Qual é que é o princípio de utilização destes geradores de som? O princípio é o princípio não de mascarar, volto aqui àquela dominação inicial, não de mascarar o zumbido, porque se nós mascaramos o zumbido, nós não nos conseguimos habituar ao zumbido. Nós não nos conseguimos habituar a uma coisa que não percepcionamos, a uma coisa que não existe. Ok? Portanto, não é esse o objetivo. Nós primeiro tentamos efetivamente suprimir o zumbido até um determinado nível de intensidade de produção de som do equipamento e depois baixamos até que o volume, a intensidade sonora do ruído branco seja mais ou menos semelhante ao do zumbido. Okay? É importante sempre é que não o utilizemos nesta fase aqui inicial de linear, no tal threshold, porque senão, por efetivamente a ressonância estocástica, o que é que podemos estar a fazer é aumentar a percepção do zumbido. É uma coisa que é muitas vezes referido, por exemplo, os implantes vestibulares, se não será aquela melhoria, não será o resultado exatamente desta ressonância estocástica. Bom, até este princípio fizemos o primeiro teste, ver se conseguimos mascarar ou não, e a segunda fase depois encontrar este mixing point de utilização do equipamento. Ora, cá está o videozinho do equipamento. Esta paciente até prefere já colocá-lo no suporte, tirar o autocolante e colá-lo na mastoide e pronto. E já está. E está pronta para ir trabalhar. É tudo, tão somente isto. Obviamente que a intensidade do ruído branco já foi pré-estabelecida, de acordo com o zumbido. Neste primeiro teste de 10 minutos de supressão, em que pedimos aos doentes para classificarem de 1 a 5 quão bem conseguiam suprimir o zumbido, obtivemos uma classificação média de 3,59, com o padrão de 32, ou seja, andamos aqui de suficiente a boa. Ou seja, o equipamento consegue, de uma forma bastante razoável, suprimir este zumbido, embora, corte bem, não é essa de todo a sua intenção.
Nós sabemos pelas características físicas do equipamento que ela tem mais ou menos esta curva de distribuição, de intensidade de frequência. Sabemos que, por exemplo, será impossível suprimir zumbidos aqui abaixo dos 500 Hz. Porquê? Porque ele não emite qualquer ruído branco nesta frequência e acima também não. Não é bem assim, porque a supressão não depende efetivamente da frequência do som branco que está a ser apresentado, mas sim da intensidade. Já a máscara, isso sim é que depende se está acima ou se está abaixo. E vejam como é importante nós aqui distinguirmos uma coisa da outra para percebermos o que é que estamos aqui a falar. Este é a curva do ruído branco e estes são efetivamente os resultados. Nós tínhamos um zumbido que tinha uma intensidade média de 37 decibéis, com deslocação de 20, e após um mês, muito embora ele tenha diminuído, isto não teve qualquer significado estatístico. Em termos de frequência, tinha uma frequência média de 6.000 Hz e, efetivamente, embora a frequência também tenha baixado, isto não tem qualquer significado estatístico. Portanto, a primeira coisa é que o zumbido reduziu, mas isto não tem qualquer significado estatístico neste grupo de 30 minutos. Vamos ver agora o que é que aconteceu em termos de TFI. O TFI, como se recordam, tinha o valor de 51, ele baixa aqui sim para 44 e vejam uma significância de 0.008, ou seja, uma significância extraordinariamente grande. O que é que nós temos aqui em termos de resultados de TFI inicial e TFI final? Vejam como, com exceção destes 4 doentes que estão acima, todos os doentes baixam o seu TFI, alguns dramaticamente, mas todos eles baixam o seu TFI após 30 dias de utilização. Eu penso que este gráfico que o Tiago elaborou é bastante claro em termos de mostrar como há aqui uma tendência claríssima para a redução deste TFI. Também, outra coisa que é, se olharmos para as características do zumbido e o resultado favorável em termos de TFI, o que é que nós vemos? Vemos que até frequências de 4.000 Hz, a resposta é de 100%, não é? Praticamente todos melhoram, com exceção deste. Para cima, já depende. Há uns que melhoram, outros que pioram, mesmo aqui aos 12.000, parece haver uma tendência também para baixar, mas vejam que parece que a população-alvo, e este é o primeiro estudo clínico que se faz com este equipamento, portanto fomos muito afortunados nisso. O primeiro estudo mundial com a utilização deste equipamento mostra-nos claramente que há cerca de 70% dos doentes que logo após 30 dias têm uma redução naquilo que é o seu zumbido na sua vida diária. E ponto 2, principalmente se tivermos um zumbido até aos 4.000 Hz, é quase garantido que efetivamente vai melhorar. Aqui uma entrevista na primeira pessoa, penso que é o que temos agora a seguir. A avaliação foi positiva. Achei que durante esse período, efetivamente, aquele som que eu localizava sem qualquer margem para dúvida à esquerda, desde que começou a ser mais difuso, ou seja, ele está cá, eu ouço com menor intensidade relativamente ao pré, e não tão localizado à esquerda, ou seja, não consigo dizer que é à esquerda ou à direita não é de todo, mas não é tão localizado quanto conseguia definir previamente. É mais difuso, é a forma como eu consigo definir, sim. Acho que sim. E este é um ponto importante. Se nós estivermos aqui a fazer uma avaliação psicoacústica, obviamente, daquilo que é o zumbido, mas quando perguntamos ao doente, o zumbido diminuiu, é engraçado que eles nos respondem que sim. É engraçado nos dizer que fica mais difuso, tem menos percepção que efetivamente ele existe. E depois vamos avaliar, e às vezes o valor até está acima daquilo que estava na avaliação inicial. Portanto, efetivamente, estamos aqui a falar de percepção, estamos aqui a falar do processo de habituação, que era, ab início, efetivamente, o nosso objetivo, não, obviamente, o de redução. Portanto, parecem ser, após este estudo, que é um estudo, obviamente, piloto de 30 dias, muito rápido, mas que inclui uma população que é uma população muito específica e muito difícil, não ouvintes. Parece que, efetivamente,
a resposta é positiva, a qualidade de vida, que obviamente é um ponto aqui muito importante nestes doentes, 70% melhoram quando utilizamos esta escala e, efetivamente, aqueles que têm um zumbido até aos 4 kHz são aqueles que têm uma garantia de redução deste zumbido. Vamos agora começar um estudo em janeiro, que será um estudo de 2 anos, envolvendo uma população de 90 doentes e, obviamente, eu não quero terminar sem explicar quem é que está por trás deste trabalho. Temos o Tiago Essa a conduzir o trabalho, a Cláudia Rosa e a Maria José Santos, nossas internas, e fizeram um trabalho absolutamente extraordinário e, portanto, eu estou muito orgulhoso da nossa equipa maravilha. Muito obrigado a vocês por nos ouvirem. Muito obrigado, professor Leão Luís. De facto, eu ia pôr à discussão, mas como temos o café a seguir, já para ver que está bastante discussão. Portanto, não sei quem conta o primeiro braço. Professor Alô. Parabéns pela apresentação, pela iniciativa. É um estudo piloto. Eu acho que vai ser interessante fazer um estudo prolongado como uma vez. E o que eu aconselhava era também apreciar a vertente psicológica, porque depois provavelmente vão haver respostas diferentes consoante o RAIS, por exemplo, seja do pré e pós-tratamento. Eu pessoalmente faria outro tipo de análise mais aprofundada da minha dieta da paciente com organização individual, pesquisaria os limiares de conforto auditivo, que não percebi se foi feito ou não, mas é fácil de se fazer, e as próprias curvas de mascaramento de carne. É interessante, vamos ver. Professor, eu faço uma coisa, eu não preciso que eu tenho eu faço uma coisa ainda mais interessante. Houve coisas que fizemos e que não apresentámos, obviamente, aqui. Obviamente, há aqui várias limitações, é um estudo piloto, muito rápido, que teve que ser preparado em cima do joelho, porque, de facto, o desafio era nós termos dados para apresentar na Academia Americana, o que foi feito, e termos dados para apresentar aqui na Apple, que também acabou de ser feito. Portanto, isto ser feito no estudo de 30 dias, que começou a ser discutido 60 dias antes, ou seja, no total são 60 dias, é extraordinariamente difícil. Portanto, as coisas foram feitas muito depressa, mas eu, agora que estamos a preparar o segundo estudo e com mais tempo, tentei aqui um desafio diferente, que era tu de tal forma dares o teu contributo, que obviamente é o único nesta área, que aceitasses o nosso convite e desenvolvesses este estudo. E o convite ao lançado. Provavelmente não vou conseguir resistir. Ótimo, então estás convidado. Professor. Mais perguntas? Parabéns, Daniel, por mais essa iniciativa. Eu gostava de ter visto um pouquinho das comorbilidades dos doentes, cultura de tireoide, hipertensão, diabetes, se tinha ou não. Também perguntar assim se foi feita a audiometria de altas frequências. Muito bem. Nós fizemos até 12.000, só. Portanto, foi ali o estudo que foi feito. De qualquer modo, aquilo que nós tentávamos aqui é replicar o doente tipo que nos chega ao consultório. O doente tipo que nos chega ao consultório, mesmo depois de todas as provas que nós fazemos, é o doente que é normal ouvinte, que tem um feno que nós conseguimos efetivamente identificar e que nos diz logo de antemão, em pergunta de caras, de 0 a 10 ou de 1 a 10, qual é o impacto que isto tem na sua vida, nos responde. Tem um 5, tem um 6, tem um 4, tem um 7. E este é o doente típico. E é o doente que nós depois vamos ver a ser medicado com antidepressivos, antiepiléticos, beta-isfina, Vastarel, Arroverte e passo. É assim, esta é a verdade. E, portanto, o que é que nós podemos oferecer a estes doentes? E aqui eu acho que, efetivamente, este trabalho, a compreensão do que é que está a acontecer, quais são as nossas expectativas, quais são as ferramentas que temos, e temos agora mais esta ferramenta, principalmente para aquele doente que tem uma presbiacúsia
mas que ainda não é um candidato a reabilitação aditiva, esta poderá ser uma estratégia. Poderá ser uma estratégia. E é isto que, no fundo, este estudo muito rápido, muito a correr, nos mostra. É um equipamento que poderá ser útil, veremos nos 2 anos, efetivamente, o que é que conseguimos objetivar. Há aqui perguntas antes. Deixem-me só dizer-vos a todos, neste momento vamos mesmo terminar as perguntas no máximo em 2, 3 minutos, porque senão depois há tudo e eu tenho que fazer alguns anúncios, está bem? Porque é muito interessante que seja a questão. Por isso, 2, 3 minutos. Então, uma pergunta mais. É que havia aqui uma pergunta, desculpa lá. O Rosmaninho faz a pergunta no café. Margarida diz que me faz a minha pergunta no café. Muito obrigado, Margarida. Eu queria só duas perguntas. A primeira era qual é a diferença entre este aparelho e o noise generator. E a segunda é se a diferença não é grande, se este aparelho tem a possibilidade de modular o som, digamos, mascarante. Não é mascarante. Começo pela primeira, é ruído branco, tem aquelas características e, portanto, não é modulável. A segunda coisa é que, ao contrário de um Table Sound Generator, aqui temos efetivamente um sinal que é estável, a pessoa desloca-se para onde quer, dorme, se quiser, com isso, sem incomodar mais ninguém, e mesmo estando a trabalhar, pode deambular e pela rua e mantém efetivamente uma estimulação estável com este ruído branco. Esta é assim a grande diferença. Eu volto a dizer que isto não é, nós estamos aqui a descobrir a pólvora, não é nada de por aí além, a estratégia é a mesma, a estratégia de tratamento, estamos a falar de TRT na mesma. A grande diferença é que temos um device que estimula por vibração óssea, que é pequenino, que é portátil, que se cola e que se leva para todo o lado. E é de tal forma simples que eu volto a dizer, eu acho que muitos de nós depois olhamos para isto e pensamos, isto é tão fácil, porque ninguém se lembrou disto, que é que eu não me lembrei disto antes, não? Porque efetivamente é uma estratégia. Obviamente que, quando comparamos esta estratégia ao tratamento do zumbido por desaferentação com o implante coclear, estamos a falar de duas coisas, duas estratégias completamente distintas, que obviamente não são comparáveis. Esta, para o normal, poderá ser uma estratégia interessante. Eu só queria. Eu só queria aproveitar o privilégio de estar aqui na presidência, de dizer uma coisa que se escapou talvez, que é, e acho que tem muita importância para os doentes, e que apareceu no vídeo sueco, que é, muitos deles referiram ao serem entrevistados que passaram da biblioteca. E eu acho que isto é algo que tem uma importância fundamental para este tipo de doentes e deste tipo de tópicos. Muito obrigado e muitos parabéns. Muito obrigado.